Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Eric Feitosa, sou professor da FATEC Unidade Teresópolis. No vídeo de hoje, vamos comentar Introdução à Microinformática. Vamos lá. Vamos iniciar fazendo uma grande pergunta. O que é informática? Podemos dizer que é a ciência que estuda o tratamento automático das informações. Você sabia que o termo foi criado em 1962 e que provém da contração das palavras Information Automatic, ou seja, informação automatizada? Algumas das funções da informática. A informática ela se propõe a desenvolver novas máquinas, novos métodos de trabalho, a construção e aplicações automáticas e até mesmo melhoria dos métodos e aplicações já existentes. E o que seria o computador? Bem, trata-se de uma máquina eletrônica programável com grande capacidade para processar e armazenar dados. Em suma, um computador tem 4 funções básicas: receber dados e informações de entrada, processar a informação, produzir dados e informações de saída, armazenar dados e informações. A entrada se refere a algum dado de entrada, gente. São valores onde o processo irá atuar. Já o processamento é onde os dados de entrada serão processados para gerar um determinado resultado. E a saída é simplesmente o resultado de todo o processamento, podendo ser impresso em papel, armazenadas, exibidas na tela ou até mesmo servir como entrada para outro processamento. Vejam aqui no esquema. Nós temos entrada, processamento e saída. A entrada são os dados fornecidos, o processamento executado pela CPU e a informação é exibida, ou seja, o resultado é exibido na tela, pode ser no papel, ok? Então, são essas 3 etapas: entrada, processamento e saída. As divisões da informática. Eu poderia dividir a informática em 3 etapas: hardware, software e peopleware. Bom, hardware é o conjunto de componentes físicos de um computador e os periféricos ligados a ele. Por exemplo, teclado, impressora, monitores, mouse. Enfim, podemos dizer que hardware é a parte física da informática. Os softwares são conjuntos de instruções que são processados num computador. Ou seja, é a parte lógica da informática. Por exemplo, sistema operacional, editores, gráficos, jogos, ou mesmo aplicativos do tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, são exemplos de softwares. O peopleware é o conjunto de pessoas dedicadas a todo o sistema computacional. Forma o conjunto de recursos humanos desse sistema e envolve analistas de sistemas, programadores, digitadores, usuários de forma geral. Os componentes de um computador. Observem aqui que eu trago os principais componentes. Nós temos aqui o monitor, temos aqui o mouse, um teclado, o disco rígido, também conhecido como HD. E esse termo, é importante que saibam, vem das palavras hard disk, ou seja, traduzindo disco rígido, placa-mãe, memória principal, processador. E aqui o nosso gabinete. Vamos comentar cada um deles mais detalhadamente. Bem, então seguindo, nós temos gabinete. É onde estão instaladas as partes do computador responsáveis para armazenar e processar as informações.
são constituídos normalmente de estrutura metálica, mas é bom que se diga que já existe no mercado também os gabinetes de estrutura acrílica, podendo ser transparentes ou em cores. Um detalhe desagradável é que esses modelos são bem mais caros do que os tradicionais. Placa-mãe é um item importantíssimo de um computador. Tem a função de permitir que o processador se comunique com todos os periféricos instalados. É na placa-mãe que encontramos o processador, a memória principal e as conexões para os periféricos. Processador, também conhecido como CPU, Central Processor Unit, ou traduzindo, UCP, Unidade Central de Processamento. É um chip de silício que cabe na palma da mão. Podemos dizer que esse chip é o cérebro do computador. É ele que executa os programas, faz os cálculos e toma as decisões de acordo com as instruções armazenadas na memória do seu computador. É bom que se diga que o processador ele dita a qualidade da sua máquina, assim como o preço. Memória é um dispositivo encarregado de armazenar e guardar informações. A memória pode ser dita, então, como qualquer dispositivo eletrônico capaz de armazenar informações. Lembre-se, teu celular tem memória. Ele consegue armazenar uma agenda, por exemplo. Os periféricos são equipamentos conectados à placa-mãe, gerenciados pela CPU e com a função de enviar ou receber informações do computador. Os principais periféricos de um computador são teclado, mouse e monitor. A maioria dos periféricos é conectada à porta chamada USB. Essa porta tornou-se padrão para quase todos os dispositivos periféricos. Bem, os periféricos também eles podem ser classificados como periféricos de entrada, saída ou de entrada e saída. O que podemos usar para classificar a entrada, saída ou entrada e saída? Vamos imaginar o seguinte, você tem a sua CPU. Quando você utiliza um periférico que sirva para enviar a informação para a sua CPU, esse periférico será dito de entrada. Por exemplo, o teclado. Você digita com o objetivo de lançar as informações para a sua máquina. Já os periféricos usados para receber as informações oriundas dessa CPU são ditos periféricos de saída. Por exemplo, a impressora. Já temos alguns periféricos que são capazes de realizarem ambas as tarefas. Ou seja, eles funcionam como entrada e como saída ao mesmo tempo. Por exemplo, o pendrive. O pendrive tanto pode ser utilizado para enviar as informações que neles estão contidas para a sua máquina, como receber as informações dessa máquina e ficarem salvos no pendrive. Agora, tem um detalhezinho. Cuidado por questões de concurso. O monitor, classicamente, é um periférico de saída, mas tenham cuidado. Se o monitor for do tipo touchscreen, ou seja, aquele computador em que você toca para enviar informações, para quem ainda não se tocou, ou para quem ainda não lembra ou não sabe o que é um monitor touchscreen, vou dar um exemplo. Seu celular, a tela é touchscreen. Aquela telinha do banco 24 horas, touchscreen. Ou seja, você toca na tela para enviar as informações. Nesse caso, o monitor é um periférico de entrada e saída. Então, cuidado, não cai nessa pegadinha. Quando você tem
unidade de disco, de CD ou de DVD. Ela pode ser de entrada ou pode ser de entrada e saída. Se ele for DVD R, esse R significa read, então ele é só de leitura, então ele serve apenas de entrada. Agora, se for RW, read write, ou seja, lê e grava, então ele seria de entrada e saída. Bom, tem outras pegadinhas por aí, vamos seguir. As memórias. Vamos dividir as memórias em 3. Memória ROM, memória RAM e memórias auxiliares. As memórias ROM, esse termo ROM significa Read Only Memory, ou traduzindo, memória apenas de leitura. Normalmente, essa memória é citada nas provas como memória apenas de leitura ou memória de fabricante. Esse é o tipo de memória onde o fabricante vai instalar os programas básicos para inicialização dos dispositivos. Normalmente, todos os dispositivos possuem uma memória do tipo ROM, onde o fabricante instalou o programa de inicialização do dispositivo. Justamente por isso, ela é chamada de memória do fabricante. O programa que será instalado na memória ROM é chamado de BIOS. A sigla vem do acrônimo Basic Input Output System, ou seja, Sistema Básico de Entrada e Saída. E é o nome do programa responsável pela inicialização do computador. Em suma, a memória ROM guarda instruções básicas para o correto funcionamento do computador e são gravadas uma única vez pelo fabricante. É a memória responsável por ativar os dispositivos necessários para a inicialização das tarefas e onde estão armazenadas as rotinas de verificação do sistema. Muita atenção agora, elas não podem ser regravadas, alteradas ou apagadas. São acessadas exclusivamente para leitura. São memórias onde o seu conteúdo é gravado de forma permanente. Memória RAM. As provas chamam essa memória de alguns nomes, por exemplo, memória do usuário, memória primária ou principal, até mesmo memória volátil. Mas a sigla RAM quer dizer memória de acesso randômico. Vem lá do inglês, Random Access Memory. Podemos dizer que a memória RAM é a memória de trabalho mais importante do computador. É composta por módulos, ou seja, pentes, encaixados diretamente na placa-mãe. A característica principal dessa memória é que ela é volátil, como já foi dito. Significa dizer que quando o computador é desligado, todo o seu conteúdo é perdido. Então, daí a necessidade de termos memórias auxiliares para que possamos salvar essas informações. As memórias auxiliares são usadas para armazenar as informações permanentes. Bom, pelo menos assim é o que a gente espera. Ou seja, são memórias não voláteis. Existem diversos exemplos de memórias auxiliares, tais como HD, ou disco rígido, o CD, o DVD, o pendrive. E para os mais antigos, aí, o disquete, nós temos a fita magnética. As memórias auxiliares também podem ser conhecidas como memória secundária, externa ou mesmo de massa. Tem como característica principal reter uma determinada informação durante o tempo em que se desejar, recuperando-as quando lhe for requerido. Bem, vamos trabalhar um pouquinho mais isso à frente. Tipos de computadores. Nós temos o PC, esse termo PC advém de Personal Computer.
temos smartphone, internet tablet, notebook, workstation, netbook, mainframes, palm top. Vamos detalhar cada um deles. PC, ou Personal Computer, ou traduzindo, computador pessoal. Trata-se do primeiro computador pessoal do mercado mundial e foi lançado pela empresa IBM. É aquele computador mais clássico, onde você tem um gabinete, você tem um monitor e tem um teclado. Às vezes eu uso o termo desktop, que também pode ser entendido como um computador de mesa, ok? Workstation são computadores mais poderosos e mais caros. São máquinas desenvolvidas normalmente para atender às necessidades de empresas em sistemas bancários ou mesmo computação gráfica, por exemplo. Notebook são computadores portáteis, capazes de reproduzir exatamente o que um desktop faria. Porém, com muita vantagem, pois podem ser transportados, já que funcionam com baterias recarregáveis. E com a evolução, eles estão cada vez mais leves. E dessa forma, eles possibilitam que você possa trabalhar com eles em qualquer lugar. Os primeiros computadores portáteis eram chamados de laptops. Eles eram bem maiores e bem mais pesados do que os atuais notebooks. Uma informação importante é que você, na hora da aquisição do seu notebook, que você saiba da autonomia da sua bateria. O que significa? Significa por quanto tempo ela pode manter o seu notebook funcionando sem a necessidade de você ligar a máquina a uma tomada. Estamos falando de muitas vantagens, mas também tem algumas pequenas desvantagens. Por exemplo, quando você precisar fazer uma manutenção, um conserto no seu notebook, as peças são um pouco mais caras do que aquelas voltadas para o desktop. Mas são pequenos detalhes. Se você colocar na balança, você precisa analisar o que realmente você precisa, um notebook ou um desktop. Netbook, não confundam notebook com netbook. Os NET são classes de computadores portáteis com dimensões pequenas, peso leve, de baixo custo e geralmente utilizados apenas em serviços baseados na internet, tais como navegação na web e e-mails. Suas características mais comuns incluem uma pequena tela, conexão sem fio, mas sem unidade de disco óptico, e um teclado super reduzido. Palm top cabe na palma da mão e realiza quase todas as tarefas de um PC. É fácil de transportar, pode ser usado em qualquer lugar ou ocasião, sendo há pouco tempo atrás uma ferramenta muito utilizada por executivos de empresas principalmente. Internet tablet. Geralmente possui as mesmas funções do smartphone, porém não funcionam como telefone celular. Tem telas maiores que os smartphones e maior capacidade de processamento. É operado apenas com os dedos na tela. Smartphone. Telefone celular com funcionalidade avançada que podem ser estendidas por meio de programas executados no seu sistema operacional. Possui conexão com redes de dados para acessar a internet, sincronização de dados, agenda de contato e compromisso, entre outras coisas. Mainframe, também chamados de supercomputadores, são computadores com alto poder de processamento de dados. Algumas aplicações, como de sistemas bancários ou de controle de voos espaciais, por exemplo, necessitam de computadores de grande porte, como os mainframes. Unidades de armazenamento. Bem, quando você compra tecido, por exemplo, você compra a metro. Essa é uma unidade de medida.
Quando você vai comprar água, você compra litros ou metro cúbico, também é unidade de medida. Agora, qual seria a unidade de medida de memória? Bem, vamos aqui aos poucos. Temos algo chamado bit, que chamamos uma menor unidade de armazenamento. O computador ele trabalha com um sistema binário, ou seja, são duas informações, duas variáveis apenas, representadas aqui por 0 ou 1. Esse 0 pode representar, por exemplo, a ausência da corrente e o 1 a presença da corrente. Pode representar a orientação do campo magnético para cima ou o campo magnético para baixo. Tá? Então, o sistema binário vai trabalhar com essas duas informações. E aí, para você construir um caractere, você precisa de um conjunto de 8 bits. Então, se você junta 8 bits, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, tem 8 bits. Você forma o que chamamos de byte. Escrevendo em potência de base 2, seria 2 a 0. 2 a 0, 2 elevado a 0 é igual a 1, então 1 byte. Então, o byte é o conjunto de 8 bits. Prestem atenção, qualquer caractere, seja uma letra, um número, uma vírgula, um ponto, ele ocupa 1 byte de memória. Então, a letra A, 1 byte. Imagina que eu venha escrever a palavra amor. A-M-O-R. Amor. São 4 caracteres. Então, ela ocupa 4 bytes de memória. Aí nós temos os múltiplos. Assim como nós temos metro, quilômetro, que é um múltiplo, nós temos o byte e o múltiplo seria o kbyte ou kilobyte. O kilobyte seria um conjunto de 1024 bytes. Novamente, escrevendo em potência de base 2, em base 2 justamente porque o computador trabalha no sistema binário, seria 2 elevado a 10, que dá um conjunto de 1024 bytes. Ou seja, quando eu tenho 1 kbyte de memória, eu tenho um espaço para armazenar 1024 caracteres, já que cada caractere requer 1 byte. Megabyte. Megabyte é um conjunto de 1024 kbytes, ou seja, 2 elevado a 20, o que daria 1.048.576 bytes. Temos o gigabyte, um conjunto de 1024 megabytes, ou seja, 1024 megabytes, isso simplificando muita coisa, seria 2 elevado a 30, que daria 1.73.741.824 bytes. Opa! Vale a pena comentar uma coisinha aqui. A memória RAM, ela está nessa casa aqui, ó, do gigabyte. Então, nós temos os computadores atuais com 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB de memória RAM. Temos ainda o terabyte. O terabyte seria um conjunto de 1024 GB, ou seja, 2 elevado a 40. Então, nós teríamos 1.099.511.624.776 bytes. O nosso HD está aqui, ó, na casa do terabyte. Nós temos HDs hoje de 1 tera, 2 teras. Para simplificar, esse desenho aqui simplifica muito bem, ó. Você tem o bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, nessa escala. As impressoras. Como já comentado, as impressoras são periféricos de saída. Nós temos os seguintes modelos: matricial, jato de tinta e a laser.
As impressoras matriciais, elas utilizam uma tecnologia de impressão por matriz de 9 ou 24 agulhas, que pressionam uma fita com tinta sobre o papel, como uma máquina de escrever. É uma impressora popular e pioneira, excelente para trabalhos que não exijam rapidez, tampouco boa qualidade de impressão. E um outro detalhe, tem um barulhinho chato. As impressoras jato de tinta utilizam a tecnologia de impressão em que a imagem é formada por minúsculas gotas de tinta lançadas sobre o papel. Impressora que apresenta uma qualidade de impressão muito boa e uma resolução excelente. Tornou-se um novo padrão em substituição às impressoras matriciais. Utilizam o chamado cartucho, que pode ser colorido ou preto. Um detalhe tem que ser chamado a atenção. Esses cartuchos, eles não duram muito e são ainda muito caros. Dependendo da marca da impressora, então, mais caro é o cartucho. Impressora laser. Utilizam a tecnologia de impressão baseada na sensibilização do papel por raio laser, com o uso de toner, aquele pó que usam também na máquina Xerox. Nesse processo, a página é impressa de uma só vez. É a melhor impressora disponível no mercado. Possui velocidade de impressão e, dependendo do modelo, pode imprimir colorido. Digo ainda que a impressora laser, o toner, apesar de não ser barato, mas em vista do jato de tinta, do cartucho, ele com o tempo se paga. Vale muito a pena. Bem, aqui eu deixo as referências para esses materiais e sugiro que façam os exercícios que deixarei também na plataforma. Foi um prazer, muito obrigado e até a próxima.